Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É, Alguma dúvida do assunto da aula anterior? Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no privado, certo? Para não passar os assuntos com dúvida, podem ir no privado do professor, pode perguntar, pode falar, pode mandar mensagem, que a gente está aqui para construir um conhecimento junto, né? Aula passada a gente falou, vou até botar os slides aqui, como é que funciona, né, um ecossistema. A gente falou sobre que um ecossistema tem um fluxo de energia, e a gente falou como é que acontece, que começa pela fotossíntese, e aí, né, tem os consumidores primários, secundários, terciários. A gente falou sobre a ciclagem de nutrientes que acontece nesses ecossistemas, que é como os decompositores nutrem o solo e fazem essa reciclagem do ambiente nesses ecossistemas. A gente falou sobre a teia alimentar. Então a gente entendeu como é que funciona um ecossistema. E aí hoje a gente vai começar a ver alguns dos ecossistemas aqui, né, do Brasil. Enfim, e não só do Brasil. Mas vamos começar a ver nossos ecossistemas. Nessa aula não, da próxima aula a gente vai falar até sobre o nosso ecossistema, né? Qual é o bioma que está inserido em Senhor do Bonfim, que é a nossa cidade. Mas isso para a próxima aula. Então a gente vai falar sobre tudo, todos os ecossistemas. E aí hoje a gente vai começando a falar sobre a Mata Atlântica, né? Esse bioma, desse ecossistema. E a Mata Atlântica, gente, ela é considerada um dos biomas mais ricos do nosso planeta, com maior diversidade. E ela é a segunda floresta em maior extensão no Brasil. E aí o que a gente tem na Mata Atlântica? Por ela ser tão grande, a gente tem uma grande diversidade. A gente tem muita diversidade de espécies e de vegetação na Mata Atlântica. A gente tem desde árvores de portes grandes, árvores de portes médios, a árvores de portes baixos. Então a gente tem vários tipos de plantas, vários tipos de árvores, vários tipos de animais. Então a gente tem uma diversidade muito grande nesse local. Esse local tem uma riqueza muito grande. Esse ecossistema é um ecossistema muito rico em diversidade. Tem muito tipo de espécie, tem muito tipo de espécies animais, tem muito tipo de espécies vegetais. Quando a gente pensa em Mata Atlântica, a gente tem que sempre lembrar dessa ideia que tem muita diversidade. E aí, além de toda essa diversidade, a Mata Atlântica ele é um ecossistema quente e úmido. É um lugar que chove, mas não é um ecossistema que tem tanta chuva. E aí ele é quente, mas ele é úmido. Por ele ter tanta diversidade, por ele ter tanta árvore, ele acaba tendo um solo pobre, o solo da Mata Atlântica. A entrada do sol, por exemplo, dificulta, como é muito fechado, né? São muitas árvores, o sol tem dificuldade de penetrar e chegar até o solo, então ele é absorvido pelas plantas que fazem, né, aquele processo de levar até as raízes e passar. Mas o solo em si ele é muito pobre. Mas em contrapartida ele tem muita água, é um ecossistema que tem bastante água. E aí vocês me perguntam, mas professor, como é que um ecossistema que tem um solo tão pobre, ele consegue, né, manter tanta diversidade, tantas plantas, tantos animais? E aí é onde entra a serrapilheira, que a serrapilheira é como se fosse uma folhagem, né? São restos de plantas, na verdade, né? Que essa serrapilheira ela fica em cima do solo, então o solo está aqui e a gente tem uma camada de serrapilheira. Essas serrapilheiras são restos de galhos, pedaços de galhos, folhas secas que caem, frutos. Então essa serrapilheira ela age como se fosse um adubo, ela que traz os nutrientes, né? Já que o solo é pobre, ela que faz essa reciclagem. E professor, como é que acontece essa reciclagem? Acontece como eu expliquei nas aulas passadas sobre os decompositores. Lembra que nós temos os decompositores que vão agindo, por exemplo, tem um fungo no pão que ele vai, né, se espalhando, se alimentando, absorvendo os nutrientes do pão e vai fazendo essa reciclagem. Então os seres decompositores, os fungos, as bactérias, eles agem nessa serrapilheira, né, nessas plantas, nesses pedaços de galho que cai das árvores, né, esses restos, digamos assim,
E eles agem, eles decompõem ali, transformam em nutriente e fazem esse retorno, fazem essa ciclagem. Então tá lá, eles transformam em nutriente, mandam para as plantas crescem, cai folha de novo, e aí os seres decompositores agem de novo nessa serrapilheira e vai tendo essa troca de nutrientes, essa ciclagem. Então, apesar do solo ser pobre, a gente tem a serrapilheira, que é esses restos, né, de folha, de galho, né, da vegetação que fica em cima do solo e com os seres decompositores agindo, faz essa troca de nutrientes, certo? E aí, a Mata Atlântica, ela até é muito famosa por isso, ela tem muitas espécies endêmicas. Professor, o que são espécies endêmicas? Espécies endêmicas, elas são espécies que só tem um lugar, é exclusivo daquele lugar. Como o licuri. O licuri ele é exclusivo daqui, do Nordeste. Ele não tem em outro lugar. Ele é endêmico daqui, só tem aqui. Então, a Mata Atlântica ela tem muitas espécies endêmicas. E por isso também espécies exclusivas, né, desse ecossistema da Mata Atlântica, desse bioma. E por isso também a sua fama, certo? Vamos falar também hoje um pouquinho sobre... Deu um errinho aqui no slide. Deixa o professor corrigir rapidinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Vamos falar também sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica, gente, ela é a maior floresta tropical do mundo. E aí, a floresta tropical, ela cobre boa parte do Nordeste do Brasil e vai até outros países, para você ver o tamanho dessa floresta. Ela começa no Nordeste do Brasil, vai para a Colômbia, para o Peru, para países da América do Sul, então ela é a maior floresta tropical do mundo. E ela é muito famosa também por sua biodiversidade. Ela tem milhares de rios, ela passa por milhares de rios e ela, né, inclusive passa pelo rio Amazonas, então você imagina a maior floresta do mundo, que ela passa por vários países, passa por vários rios, então imagina a biodiversidade desse local, a quantidade de material que tem nesse local, a quantidade de seres vivos, de matéria orgânica, de madeira, como é que eu falo, de minerais. Então imagina a riqueza desse local, uma floresta que é a maior do mundo, que passa por vários países e passa por vários rios, então você imagina o quanto de recurso que não tem ali. Então a floresta amazônica, inclusive, ela recebe, né, muito patrocínio, muito investimento, justamente por isso, porque ela tem muito a oferecer, ela tem muito recurso, ela tem uma biodiversidade muito grande, então chama os olhos, né? Ela tem muita espécie de animais, ela tem muitas espécies de plantas, então acaba que chama muita atenção. E a floresta amazônica, ela tem lugares que são alagados, que tem muita água, tem lugares que tem épocas que tem água e tem épocas que não tem, e tem lugares de terra firme, então ela tem essa variabilidade. Assim como a Mata Atlântica, ela tem um solo pobre, justamente por aquelas mesmas questões, certo? E por último, que a gente vai falar aqui hoje é sobre o Pantanal. O Pantanal, gente, ele é um ecossistema que tem influência de vários outros ecossistemas, né? Um bioma que tem influência de outros. Ele tem um pouco da Mata Atlântica, ele tem um pouco do Cerrado, ele tem um pouco da Amazônia, então ele tem um pouquinho de todo mundo. Então ele tem vários tipos de espécies, um pouquinho de cada, essa mistura. E aí, gente, ele é famoso por esses lagos temporais. Esses lagos, como vocês podem ver na imagem, tem épocas que eles ficam cheios e tem épocas que eles ficam vazios. E isso torna, ao contrário dos outros que a gente viu, o Pantanal tem um solo fértil, porque em épocas que eles estão cheios, tem os peixes, né? Quando esses lagos secam, os peixes que estavam lá, eles morrem, então eles acabam virando nutriente com a decomposição, e aí tem, né? Quando a água vem, traz os nutrientes do solo, então tem essa troca, essa renovação, que acaba deixando o solo muito fértil, ao contrário dos outros ecossistemas.
E ele tem um clima tropical, então a gente tem dois extremos, a gente tem um inverno bem seco e tem aquele verão chuvoso. Então é um pouco diferente dos outros ecossistemas, certo? Então por hoje a gente para aqui, a gente vai ver sobre esses três. Na próxima aula a gente dá continuidade, como sempre, para melhorar a experiência de vocês, do que eu ficar aqui falando, só falando sobre, no slide, mostrando texto, mostrando imagem. Na próxima aula eu vou deixar uma animaçãozinha legal, mostrando um pouco sobre os ecossistemas, fala sobre cada um, pra gente ter essa construção melhor. E além de vocês me verem, ver uma animação, algo mais, né, descontraído pra gente fazer essa dinâmica, certo? Então até a próxima aula. Qualquer dúvida pode falar comigo no privado.